Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Isadora. Eu atualmente estou trabalhando na área de gestão ambiental, aqui da Casa do Caminho. E hoje gostaria de conversar um pouco com vocês sobre um assunto que a gente escuta falar muito, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente do que se trata, que é a sustentabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar muito desse termo, principalmente nos dias de hoje, depois que a gente teve as enchentes no ano passado, que nós estamos quase fechando um ano desse episódio, que foi muito pesado aqui para o Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu não tenho o conhecimento técnico necessário, a minha área de formação não é a gestão ambiental, mas eu sou uma simpatizante desse assunto desde que eu me conheço por gente. Então, agora eu estou trabalhando nessa área aqui na Casa do Caminho, me sinto lisonjeada de poder falar um pouco com vocês sobre esse assunto e abro também um espaço, se vocês quiserem esclarecer dúvidas e nos procurarem. A nossa equipe, ela está identificada por esse crachá verde. Então, se vocês tiverem dúvidas, se a gente não souber responder no momento, a gente pode pegar o contato de vocês e esclarecer. O nosso intuito aqui é ajudar. Então, a palestra é Sustentabilidade no Dia a Dia, um compromisso urgente. Eu trouxe aqui 2 conceitos de sustentabilidade, seria mais para a gente ter um enfoque mais teórico, tá? Então, eu vou ler um deles que eu acho que é bem esclarecedor, que a sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento de produtos, bens e serviços que envolve atender às nossas necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e de atender às próprias necessidades. Ou seja, a gente encontrar soluções para atender às nossas necessidades, com todo o conforto e toda a evolução tecnológica que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo conciliar isso com o meio ambiente e com a natureza. Então, a sustentabilidade seria essa sacada, essa procura por bem conviver com a natureza também. Então, esse termo começou a ser utilizado em 1970, ou seja, um termo que existente há 55 anos, só que agora, e realmente, que parece que a humanidade começou a despertar para isso. Então, na verdade, nós tivemos a primeira conferência da ONU em relação à sustentabilidade em 2022. Então, olha quanto tempo a gente vem engatinhando para agora despertar para esse lado, né? Então, aqui nós temos uma declaração que foi feita nesse primeiro encontro sobre sustentabilidade da ONU. Uma melhor gestão dos resíduos sólidos impulsionaria o desenvolvimento sustentável da América Latina, contribuindo para a ação climática. Para isso é necessário não apenas aperfeiçoar os processos de coleta e reciclagem, mas também repensar a produção e o consumo e impulsionar a economia circular. Ou seja, aqui foi a primeira vez que foi publicamente dito que a gente precisa começar a repensar hábitos, né? A gente evoluiu muito, principalmente a indústria evoluiu muito, mas sem se preocupar com essa contrapartida, né? O que fazer com esses resíduos que acabam dificultando o nosso convívio com a natureza. Então, eu trouxe uma imagem para vocês que eu gosto muito, que é para a gente refletir, que do ponto de vista do planeta Terra, não existe como jogar lixo fora. Porque não existe fora. Então, às vezes, é muito conveniente a gente simplesmente descartar, tirar dos nossos olhos coisas que estão incomodando, mas esse termo jogar fora, ele não existe. Nós, na verdade, estamos nos soterrando de resíduo. E com todos esses incidentes climáticos que nós estamos acompanhando, nós estamos vendo que o planeta
está pedindo socorro. O planeta já está saturado. Então, é o momento de nós estancarmos esse comportamento. Então, eu trouxe para nós começarmos uma reflexão sobre o conceito dos 7 R's. Não sei se vocês já viram falar, provavelmente o mais comum, o mais divulgado é o dos 3 R's. Só que ele já evoluiu a partir do momento que a gente começa a se debruçar sobre esse assunto. A gente vê que são necessários, na verdade, 7 R's. E o primeiro dele, reduza. Então, eu faço um convite para nós, tá? Eu tô junto com vocês nesse barco. Então, eu estou começando a refletir sobre isso também agora e começando a alterar realmente comportamentos, tá? Então, a gente tem... o primeiro convite que eu faço é que a gente consiga refletir e reduzir o nosso consumo. Pensar se realmente é necessário determinada coisa na nossa vida. Se é necessário a gente adquirir tantas coisas na nossa vida. É claro que o conforto é maravilhoso, mas a gente pode repensar atitudes e conseguir encontrar uma harmonia nisso. Aí entra o número 2, o repensar. Repensar comportamentos, repensar atitudes, repensar como a gente encara as coisas no nosso dia a dia. Se nós estamos realmente de acordo com o nosso planeta, que na verdade é a nossa casa, é a casa coletiva. Nós estamos todos aqui encarnados no planeta Terra e nós precisamos repensar o que estamos fazendo com ele. Aí o número 3 seria responsabilize-se. Muitas vezes nós temos a tendência de sempre achar que o problema é com o outro. É o meu vizinho que não recicla lixo, é o meu vizinho que não limpa o pátio. Isso aí o problema é que vão lá e tocam o lixo na rua. Gente, a gente precisa começar a fazer a nossa meia-culpa. Temos que começar a pensar o que a gente está fazendo de diferença. O outro vai chegar o momento dele. De um jeito ou de outro, ele vai ter que aprender, vai ter que evoluir. Então, vamos começar a repensar e se responsabilizar pelas nossas atitudes. O que a gente está fazendo? Aí, o número 4 seria reintegre. Reintegre, principalmente a parte do lixo orgânico, por exemplo. O que a gente emite de lixo orgânico? A gente come fruta, come verdura, e a gente simplesmente taca tudo na sacolinha e o lixeiro leva para o aterro sanitário. Será que não tem um lugarzinho ali no meu pátio que eu não posso colocar essas cascas ali para a gente reentregar isso que a natureza nos oferece ao todo o sistema? Então, a gente tem que começar a pensar essas coisas. O que eu posso fazer que está nas minhas condições, está ao meu alcance, para fazer, para melhorar? E o número 5, que esse eu estou exercitando bastante, é o recuse. A gente já tem grandes empresas que têm esses programas, de, por exemplo, sacolas ecológicas. Por que a gente tem que usar tanta sacolinha? A gente não pode ter uma sacola ecológica e levar no supermercado a sacola e recusar a sacolinha? Agora, principalmente, vou dar um exemplo prático para vocês. As frutas a gente pesa no caixa. A gente precisa botar a fruta, por exemplo, um cacho de banana, a gente precisa botar naquela saquinho de plástico? A gente não pode levar o cacho assim e a moça vai pesar lá na balança e a gente vai recusar aquele saquinho? Então, a gente tem que começar a se ligar nisso, porque o planeta ali está soterrado de plástico. O plástico demora muito tempo para se decompor. Os nossos netos vão ter que cuidar do plástico que a gente está produzindo agora. Então, vamos começar a repensar e recusar isso. Outro exemplo prático são, por exemplo, produtos de limpeza. É muito fácil a gente comprar uma garrafinha de sabão líquido, por exemplo, para lavar a louça.
Por que a gente não compra uma garrafinha de sabão líquido e compra aquelas bombonas maiores, depois você vai recarregando? Vocês já pararam para pensar quantas daquelas garrafinhas a gente usa por ano? Assim a gente vai usar a mesma garrafinha e vai ter o sabão líquido, por exemplo, que a gente quer usar. E para tudo a gente já tem essas opções. Para produtos de limpeza principalmente, mas já existe até cosméticos, tudo que vem nas embalagens só para a gente recarregar e parar de usar embalagens plásticas, que é o grande veneno. Aí entra o número 6, que é o reaproveite. Quantas embalagens lindas que a gente compra, uma coisa que chega a ser vistosa no supermercado. Ai, um vidro maravilhoso, uma embalagem linda. Vamos arranjar uma outra coisa para usar ele em casa? Vamos reaproveitar essas embalagens? Vamos reaproveitar as roupas que a gente não quer mais? Vamos doar? Aí, o número 7, que é o recicle, ele está em último ali, mas não é por acaso. A gente pode dizer que, na verdade, o recicle é quando a gente já falhou nos outros 6 R's. Nós não conseguimos usar os outros 6 R's, a gente produziu o resíduo e agora? O que a gente vai fazer? Então, o poder público, eu noto que já começa a se engajar nisso. Aqui em Viamão, por exemplo, nós temos um programa de coleta seletiva. Mas o que eu observo? Que a maioria das pessoas, dos moradores, não aderem. O caminhão, ele entra nas ruas, às vezes, por causa de uma casa. É o caso da minha casa, por exemplo. Os meus vizinhos não reciclam o lixo. E essa cooperativa tem famílias que dependem dessa reciclagem. Então, na verdade, eu estou ajudando o meio ambiente e estou ajudando famílias a sobreviverem deste meu resíduo. E é uma coisa tão simples, gente, tão simples. Não dá trabalho. O importante é começar. É ter uma sacolinha pendurada na cozinha e começar a colocar ali o lixo que é reciclável. Não precisa ter uma lixeira especial, não precisa nem de prática nem habilidade. É só ter vontade de querer fazer a diferença. Então, em Viamão, nós temos os caminhões que fazem a coleta seletiva, são caminhões verdes, que são diferentes de resíduo que vai para o aterro municipal. E para aqueles que não veem esses caminhões ou que não têm a cobertura total ainda de Viamão, podem levar nas escolas. Às vezes não tem o caminhão, mas tem um colégio perto. As escolas aceitam esse material, porque as escolas são cobertas por esses caminhões. Esses caminhões vão retirar o material reciclável nas escolas. Então, é uma forma da gente conseguir. Na verdade, quando começou a coleta seletiva aqui em Viamão, a gente levava o lixo numa escola. E depois que eles começaram a abrir, fizeram um investimento e agora tem os caminhões de coleta seletiva. Aqui eu trago para vocês 2 fotos que foram amplamente divulgadas em 2022. Não sei se vocês viram. Isto aqui é o deserto do Atacama, um ponto turístico famoso no nosso planeta, né? Magicamente, de um dia para o outro, uma parte do deserto do Atacama amanheceu assim. E foi uma coisa, porque daí, de onde é que saiu, como é que ninguém viu, que deixaram lá. Então, são 300 hectares de lixo que foram depositados do dia para a noite no deserto do Atacama. Então, foi feita uma investigação, né? Então, se descobriu que, na verdade, o Chile é o maior importador de roupa desse tipo da América Latina. Eles compram o que não é utilizado, ou seja, os restos da indústria que não são vendidos, não são utilizados, eles compram dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. E o que eles não conseguem aproveitar, eles simplesmente descartam. Não existe a via contrária. Não existe essa logística reversa lá no Chile.
E daí eu acho que por uma casa eles tiveram a ideia, lá do exército do Atacama é vazio, né? Vamos botar lá. Então isso aqui foi um incidente emblemático para a gente atentar a quantidade de resíduo que a indústria produz. E daí, na prática, o que a gente pode fazer? Eu trouxe algumas dicas para a gente conseguir sair daqui. É um convite, é um apelo que eu faço a vocês que comecem a tentar fazer um movimento reverso, parar só de produzir resíduo e começar a tentar fazer a diferença, porque isso é o que vai trazer o nosso sucesso, gente. É cada um fazendo a sua parte. Nós, infelizmente, temos que pensar como coletividade. Se o meu vizinho está fazendo errado, se o meu parente está fazendo errado, eu faço certo. Eu faço o que está ao meu alcance e eu vou fazer o certo. Se cada um rever a sua atitude, vai dar uma diferença enorme. Então, eu convido a vocês tentarem fazer o exercício de diminuir o consumo de uma forma geral. Nós tivemos a época da pandemia. Ali foi um exercício maravilhoso para nós, como humanidade. Por quê? Teve a parte terrível? Teve. Mas a gente começou a repensar, tipo, eu preciso realmente ter toda essa comida estocada? Quando começou, teve até aqueles memes das pessoas comprando carrinhos de papel higiênico, né? Ali a gente começou a ver que a humanidade estava com alguns problemas, né? Porque, na verdade, a gente só queria acumular naquele instinto de sobrevivência. Então, eu convido vocês no dia a dia começarem a refletir se realmente vocês precisam comprar tal coisa. Se vocês precisam estocar tanto alimento. Ou se vocês vão na feira, compram produtos hortifruti, vocês comem realmente tudo que vocês compram? Ou vocês colocam uma parte fora? Porque o desperdício, de forma geral, né, ele é prejudicial também para o planeta. O planeta está sendo agredido de muitas formas. Então, a agroindústria também usa muito pesticida. Então, a gente está fomentando essa cadeia, na verdade. Em relação ao resíduo, por exemplo, eu coloquei ali, dar preferência para aquisição de tecidos sustentáveis. Ou seja, algodão, linho, bambu, tecidos que provenham da natureza. Infelizmente, a referência que eu dou para vocês é, tudo que é produzido pelo homem, a gente tem que pensar 2 vezes antes de utilizar. Por exemplo, o poliéster, ele demora de 200 a 400 anos para se decompor. Roupas de poliéster. Então, a gente tem que começar a fomentar essas iniciativas. Às vezes é um pouquinho mais caro, mas vou dizer que já está um pouco mais comum e já está melhor. Começar a ver as grandes marcas, o que elas fazem com isso, com esses tecidos. Existe uma logística reversa? Existe um lugar que eles pegam, eles coletam esses tecidos que a gente não usa mais? Então vamos começar a refletir. Parar de andar que nem robozinho, querendo consumir. E o planeta está assim, esse caos, essa hecatombe que a gente está vendo, climática. Apoiar a reutilização de roupas e calçados, por exemplo, em brechós, sites de desapegos. Às vezes estamos com uma blusinha linda, mas a gente não usa nunca. O que a gente faz? A gente doa, repassa. E ao mesmo tempo, quando a gente precisa, preciso de uma calça nova, procura um brechó. Vai ver se tu não vai achar uma calça linda por um precinho maravilhoso. Eu costumo dizer que os brechós são garimpo. A gente tem que ir com o tempo para garimpar. E a gente acha coisas maravilhosas em brechós. E a gente está apoiando essa reciclagem. A gente está aproveitando o que a gente comprou, o que a gente consumiu, e está conseguindo fazer essa reintegração. Não está simplesmente descartando. Aí assim, mas uma roupa tá muito surrada, eu usei demais, não consigo. Existem já alguns programas, eu vou dizer para vocês que são raros, tá? Dessa logística reversa, e um que eu recomendo para vocês, que eu já usei e dá certo, é da CIA.
A gente leva lá a roupa que não dá mais, não dá para ser doada, não dá para ser vendida. A gente leva lá e eles fazem daí a logística reversa. O que que é? Eles desmontam aquela roupa, tiram botões, tiram zíperes e fazem a realocação desses resíduos de forma correta. Não vai simplesmente lá para o aterro, que se for um poliéster vai ficar lá. Meu neto vai ter que ir lá limpar aquele aterro, porque a minha blusinha de poliéster está lá ainda. Aí eu trouxe aqui, ó, mais especificamente sobre o reciclo, que é esse da CIA, tá? Mas vocês podem pegar no site da CIA, tem bem direitinho ali o que eles aceitam, o que eles não aceitam, se vocês tiverem interesse em fazer esse descarte de roupas, tá? Não vou entrar muito nesse mérito aqui. A gente tem, desculpa, deixa eu puxar a brasa pro assado agora da Casa do Caminho, né? A gente tem um brechó. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. Tá? Nós temos o brechozão, que é uma vez por mês, no segundo sábado do mês de manhã, tá? Que tem bombado. E tem uns achados, gente. Se vocês nunca vieram, vem. Porque vocês vão amar. Tem muita coisa boa, muita coisa legal. E daí tem bazar junto, a gente pega coisas para casa, louças, utensílios, olha, assim, e tudo com preço fantástico. Facilitado o pagamento para quem se emocionar muito no consumo, ainda não está conseguindo regular muito bem o consumo. Venham ter crises de consumo, então, no brechó, que é o melhor local para isso, tá? E a gente aceita também, a gente aceita os desapegos de vocês, né? Se vocês quiserem doar, podem doar sempre quando tem trabalhos públicos, tragam a sacolinha de vocês de desapego e vamos fazer essas coisas que a gente comprou assim no impulso girar. O planeta vai agradecer essa nossa iniciativa. Então, agora vamos entrar especificamente nos resíduos recicláveis, tá? A separação do lixo deve fazer parte da rotina dos nossos lares. É incorporar esse hábito na rotina. É por isso que, assim, ó, principalmente as mulheres, que são as cozinheiras da casa, já deixa a sacolinha pendurada ali perto da cozinha, ali numa maçaneta da porta, e já vai usando a embalagem, abrir uma embalagem para fazer uma comida, já bota a embalagem ali. Esses resíduos recicláveis a gente vai botando ali. Depois fecha a sacolinha e espera o caminhão da coleta passar, gente. É uma coisa simples. Tem que incorporar a rotina, porque senão fica pesado, fica sofrido. Se a gente botar tudo no mesmo lugar, a gente acaba contaminando os resíduos que podem ser reciclados, daí a chance de reciclagem diminui demais. Então, a gente já vai fazendo essa separação no nosso dia a dia. As cascas de fruta, para quem mora em casa, que não é apartamento, faz um cantinho lá para fazer uma composteira improvisada, coloca lá as cascas para dar uma engordadinha no chão, as minhocas vão amar. E vamos deixar para levar para o aterro só o lixo do banheiro, que infelizmente a gente não tem como fazer a reciclagem disso. E daí olha só quanta coisa que dá para a gente reciclar. Nosso município dispõe de caminhões de coleta seletiva em alguns bairros, podem ser levados para containers em escolas. Sobre os bairros também, vocês podem procurar essa informação no 156, tá? Eles dizem ali sobre a área de cobertura. Mas se vocês nunca viram esses caminhões verdes, então geralmente caminhões abertos, não é que nem um caminhão de lixo normal. Vocês podem também parar eles, porque muitas pessoas me procuram e dizem, Isadora, mas o caminhão não para na minha casa, tá ali minha reciclagem e eles não param. Gente, eles são pessoas. Vocês podem chamar eles e conversar. Olha, vou começar a separar meu lixo para vocês. Vocês podem parar aqui e pegar? Eu tenho certeza, eles são muito receptivos. Eu tenho certeza que eles vão adorar se a abrangência deles começar, porque eles ficam tão faceiros quando aquele caminhão começa a encher, porque ali sai o sustento das famílias deles. Grande parte dos resíduos que produzimos são de lixo seco, e sua correta separação de resíduos impactaria diretamente no depósito de resíduos do aterro municipal. Ou seja, a gente teve no começo do ano a crise do lixo aqui em Viamão.
Lá em casa, particularmente, a gente não sentiu muito essa crise, porque a gente produz muito pouco as sacolas que eram dos lixeiros normais, né, dos lixeiros do aterro municipal. E a coleta seletiva estava funcionando normalmente. Só que eles não fazem o serviço de abrir o saco, eles não são catadores. A gente precisa facilitar a coleta deles. Por isso que a gente tem que deixar uma sacolinha separada em casa. Com licença. Sim. Existe um calendário de que eles coletam para coletar nos bairros. Ligando para 156, eles informam para a pessoa quando é que o caminhão está passando no seu bairro. Isso mesmo. Ok. Obrigada. Aqui nós vamos entrar propriamente na reciclagem por cores, tá? Não precisa fazer essa separação em casa. Essa separação é feita nas cooperativas, nos galpões que eles levam os nossos resíduos, tá? Mas aqui na Casa do Caminho, vocês já devem ter observado que lá na frente nós temos as nossas lixeiras. Se vocês quiserem trazer o lixo de vocês e colocarem ali dessa forma, podem fazer também. Nós temos as lixeiras ali por cores e vocês também estão convidados a utilizar. É para todos nós utilizarmos, porque agora esta é a bandeira que a Casa do Caminho está levantando. A gente quer que a sustentabilidade faça parte da nossa rotina. Então, nós temos ali o papel, tem que ser papel limpo, gente, papel de escritório. Não dá para ser papel sujo de gordura. Tem que ser papel que tenha condições de ser reciclado. Papelão, por exemplo. A gente, às vezes, vai no atacadão, pega a caixa lá para economizar a sacola. Então, essa caixa vai para a coleta seletiva. Plástico. Quantas coisas que a gente consome em embalagem plástica? Se a gente não consegue reutilizar, por exemplo, ó, eu trouxe a minha pequena garrafa de água para pegar água fluidificada ali. Então, eu preciso de um carregamento maior, eu trouxe de 1,5 litro. Então, essa garrafa aqui é uma menos no ambiente. Se a gente não consegue reutilizar tudo, a gente coloca garrafas PETs, que agora estão super valorizadas no comércio de reciclagem, né? Então, separa nossas garrafas PET, metais, coisas de metal que ainda tenham condições de ser recicladas também, né? Tipo, tá muito enferrujado, já está se deteriorando, eles não vão conseguir reciclar. Mas um exemplo de metal que também é muito lucrativo para os catadores, para as cooperativas, é as latinhas. Quem é que não consome uma latinha de refrigerante? Então começa a separar as latinhas também. Pode colocar tudo na mesma sacola em casa. Vidro. Às vezes quebra o vidro em casa. Vidro de conserva. Quando quebra o vidro, o que a gente faz? A gente está pensando que tem um irmão meu que vai pegar aquele vidro. Então a gente bota numa garrafa PET ou numa caixa plástica e sinaliza vidro quebrado, porque eles podem meter a mão no saco lá e cortar o dedo. Então eu vou fazer com eles, vou me comportar com eles como eu gostaria que se comportassem comigo. E aqui eu trouxe 3 imagens. Se tudo isso que eu falei não motivou vocês a fazer a reciclagem, eu trouxe 3 imagens para vocês refletirem durante essa semana. Ali na primeira imagem nós temos uma tartaruga com uma sacolinha presa no pescoço. Então essa sacolinha que eu estou convidando vocês a terem uma sacola retornável e irem para o supermercado com ela, teve alguém que não teve essa ideia e ela foi... Que na verdade é o que acontece com o plástico, né? Ele cai na maioria das vezes nos rios. E agora, quem é que socorre essa tartaruga aí? Provavelmente ela vai morrer por causa dessa sacolinha. Ali nós temos um exemplo também que é muito polêmico. Outra tartaruga com um canudinho de plástico ali na narina. Então, em Porto Alegre, já temos legislação para os canudinhos de plástico e não foi bem aceita, né? Na verdade, nós tivemos um incidente de uma senhora que se enfureceu porque não tinha um canudinho de plástico para ela tomar uma determinada bebida num bar e ela tacou a bebida na cara da atendente. Então, lá em Porto Alegre já é lei. Procurem usar canudinhos. Não é eu estou falando, parem, vamos voltar para a época jurássica da pedra. Não, gente. Já existem canudinhos retornáveis.
canudinhos de metal. A gente pode andar com um canudinho na bolsa, se é tão imprescindível. E ali é um microplástico. Para aqueles que gostam de comer peixe, eu vou dar uma má notícia para vocês. Vocês comem plástico. Porque já foi feito estudos que o microplástico já está inserido na carne do peixe. De tanto plástico que tem nos oceanos. Então, aqui eu trouxe para vocês que nós temos ponto de coleta aqui na Casa do Caminho, já para facilitar, tá? Óleo de cozinha, mas a coleta seletiva dos caminhões também aceitam, tá? Esponjas de louça, nós temos um programa de reciclagem, que a esponja de louça é semelhante a uma garrafa PET, no impacto. Lixo eletrônico, pilhas e baterias. Depois, eu coloquei outros exemplos aqui no atacadão. Eles pegam lâmpadas, inclusive quebradas, tá? Porque as lâmpadas, o que tem dentro também é poluente. Mas se não tiver, pode cortar a caixinha de leite e colocar dentro? Sim, pode, mas... Só escreve o que tem ali dentro. Exatamente. E se não, aí garrafa de PET também pode botar alguma coisa dentro? Pode botar. Pode sim. Blister de medicamentos a gente aceita aqui, mas a farmácia Panvel também faz a logística reversa. Vocês podem levar para lá medicamentos e blisters. E medicamentos vencidos qualquer farmácia de posto também aceita. Então, aqui fica a reflexão que muitos dos resíduos ainda não têm a embalagem correta, mas muitos já têm. E eu convido vocês a fazerem o descarte correto, para pelo menos a gente diminuir um pouco o impacto. Eles estão fazendo derivado de leite, que não é reciclado. Sim. Aí a gente fica pensando, eu reciclo, sou recicladora. E aí vem muitas garrafinhas de leite, garrafinhas de chope, não sei o que. Sim. Que o caminhão da reciclagem não leva. Sim. Aí, lá onde eu moro, eles não compra. O caminhão da coleta não passa. Aí eu tenho que botar num saco, levar tudo num saco separado. E eu tenho que largar para o caminhão do lixo da Banasteira. Sim. Não tem. Sim. Aí eu acho que tinha que ter a conscientização das pessoas também. Tipo, essa garrafa aqui não é reciclável, eu não vou comprar, eu vou deixar. Exatamente. Vou pagar um pouquinho mais caro, vou, mas também não consigo. Aí entra o repensar, gente. Testemunho de quem está na ponta, hein? Olha que legal. E aqui eu encerro a minha fala para vocês com a imagem de um aterro municipal, para vocês verem. Olha que lindo. Acho que todo mundo não desejaria de ter isso na sua casa, né? E o planeta Terra é a nossa casa. Então, vamos trabalhar para a gente reduzir isso, para a gente reduzir essa imagem na nossa casa, na casa que Deus nos deu, que é tão maravilhosa, tem tanta coisa maravilhosa. Vamos respeitar e vamos tentar mudar e repensar as nossas ações. Muito obrigada. Por que não complemento? Oi? Sim, pode dizer. Eu faço em casa.